Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra que fizera. No sétimo dia, repousou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, por ser o dia em que ele repousou de toda a obra da criação que fizera. Essa é a origem da terra quando foram criados. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo, e nenhuma erva do campo tinha sido brotado, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra e não existia homem para cultivar o solo. Mas a terra subia um manancial que regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o pó do solo. O homem soprou-lhe as narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis de aspecto, e boas para delas comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saiu um rio que regava o jardim, e daí se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e ele contorna toda a terra de Hevila, onde se encontra o ouro. E o ouro dessa terra é bem puro. E lá existia também resina cheirosa e pedra de onix. O nome do segundo rio é Geon, e ele contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, ele flui a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus formou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, de decreto morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver que nome que lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não se encontrou para o homem um auxílio que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, ao qual adormeceu. Tomou um lado dele e fechou a carne em seu lugar. E ao lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: dessa vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Ela foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porque as nações se revoltam e os povos maquinam os planos vãos? Insurgem-se os reis da terra e os povos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes e lançar para longe de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus ri-se deles, e o Senhor os ultrajará. Ele fará-lhes cheio de ira, com seu furor apavorá-los. Foi eu quem constituiu meu rei sobre Sião, meu santo monte. Vou promulgar o seu decreto. O Senhor Deus me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e como tua posse, os confins da terra. Tu governarás com cetro de ferro, e as quebrarás como a um vaso de oleiro. Agora os reis compreendei. Instruí-vos, governantes da terra. Servi ao Senhor com temor, exultai diante dele com tremor. Aceitai a advertência para que não se irrite, e acabes perecendo fora do caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes os que com nele confiam. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Então não conviveu com ela enquanto não deu à luz ao filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus.